Meus amados irmãos, paz seja convosco, alunos do Instituto Teológico Quadrangular. É com muito prazer que estamos aqui para mais uma aula de Atos dos Apóstolos. E esta aula de hoje, eu quero passar para vocês, é uma aula que eu já mencionei em sala, mas eu achei muito interessante que ela fique registrada aqui em vídeo, principalmente porque a nossa prova agora, por causa desse afastamento aí, dessa quarentena do Covid-19, a nossa prova prolongou muito o tempo dela, o prazo dela. Então, alguns alunos também me perguntaram do comentário que eu fiz, já dando sequência aqui na videoaula, talvez porque não estavam em sala ou não lembravam, eu entrei já em comentários que deixou realmente a desejar. Então vamos dizer que essa é como se fosse a primeira aula da história de Atos, e é muito importante que você tenha ela gravada, que vai te ajudar muito, às vezes, você rever, porque é um assunto um pouco complicado, um pouco complexo mesmo, é história, às vezes não é tão interessante quanto estar ali diretamente estudando só a Bíblia. Pelo menos essa primeira parte aí, a gente trabalha muito história, então é importante que você também tenha registrado. Eu vou fazer, como de bom costume aqui, a nossa oração no nome de Jesus, para que você seja abençoado e tenha uma boa aula. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero orar e abençoar a vida dos teus filhos, fortalecer, meu Deus, e pedir que o Senhor dê a eles entendimento, discernimento, capacidade, meu Deus, de adquirir esse conhecimento que será passado. Abençoa poderosamente, nós te pedimos no nome de Jesus e já te agradecemos. Então vamos partir para a nossa aula e que Deus seja conosco no nome de Jesus. Atos dos Apóstolos tem muito a nos ensinar por narrar o comissionamento dos discípulos, a promessa da volta de Jesus, o início da dispensação do Espírito Santo, a história da igreja primitiva e muito mais. Porém, para iniciar esse livro, é necessário a gente caminhar um pouco ali na história que antecede os fatos. Isso vai dar uma base assim, necessária para o aprimoramento dos estudos sequentes. Então, sem dúvida, vai ser fundamental essa nossa caminhada aí. Então, vamos começar baseado na sociologia. Mas antes de entender, vamos pesquisar um pouquinho sobre fonte histórica e vamos entender um pouquinho sobre isso, historiador. Fonte histórica, existe fonte direta e indireta, então podendo ser escritos, objetos, fontes geográficas, entre outros. Fontes diretas são pessoas ou objetos originais dos fatos, e fonte indireta são materiais ou pessoas que não fizeram parte ou presenciaram a história a qual está sendo citada. Então, sempre que há um espaço de tempo, uma lacuna temporal, é uma fonte indireta. E quem é um historiador? O lema, inclusive, de um historiador é discernir entre o que está sendo dito e a verdade do que está sendo dito. Um pesquisador, na verdade, ele é um cientista de fatos do passado, e não é um trabalho muito fácil. Então, Lucas, ele é um historiador, que escreveu Atos dos Apóstolos. Então, a maioria das fontes dele, indireta. Vocês concordam? Pois nem tudo ele presenciou, nem todos os fatos ele estava presente ali. E cabe lembrar que a história, na maioria das vezes, tem uma escassez documental. Há uma dificuldade quanto à natureza da documentação, pois a maioria das documentações é de sentido literário, e isso apresenta muito no ponto assim, no ponto de vista de quem escreveu. Então é preciso descolar o discurso pessoal, além da não preservação de determinados documentos. Veja que não é um fato tão simples. O historiador da antiguidade, ele é de fato um investigador. Então,
vamos caminhar um pouco aí, né, nessa história antiga. Veja bem, o mundo grego, ele foi formado por polis, certo? Ou seja, vários grupos ali, né, de comunidade espalhados, cuja cada comunidade ali assume um modelo político. Então, vou citar aqui alguns grandes nomes do passado. Aristóteles, né, ele cita um modelo imperfeito e perfeito dessa política, e a classificação modelo, né, do modelo perfeito é a aristocracia, monarquia, né, e democracia. Então, resultado de grandes processos, né, a democracia, ela vai surgir em Atenas e em Espartas. Essas duas grandes polis, né, são as mais estudadas justamente por causa das muitas documentações adquiridas sobre elas. Então, Atenas, ela não nasceu democrática, tem toda uma historicidade ali, né, que vai do século VIII ao século IV, né, onde ali, inclusive, se inicia a história de Alexandre, né, houve um grande processo de transformação até Atenas chegar à democracia. Já Espartas, né, era um povo que baseou a cultura voltada ao militarismo. Eles eram tão fanáticos, né, nesse regime, que até faziam acepção de cidadãos, assim, de cidadãos, né, nascidos perfeitos e imperfeitamente físicos. Então, a partir dos 7 anos de idade, homens e mulheres, eles eram submetidos, né, a um processo de treinamento severo e formando assim grandes guerreiros, né? Então, aí no mundo grego, né, no decorrer do tempo, a filosofia, a medicina, entre outros, vai nascendo ali. E tudo isso entre várias culturas, dentre elas as duas que eu citei, que são as maiores. Então imagine, né, que o famoso filósofo Sócrates, ele foi obrigado a tomar veneno por afrontar os deuses das cidades. Então, a grosso modo, a filosofia, ela afrontou a mitologia, né, e não se esqueçam que a base religiosa, né, das crenças era somente a mitologia. E quando, na verdade, Sócrates tinha a intenção de fazer ali as pessoas entenderem que muitas das respostas estavam dentro delas. A base da filosofia, né, diz que ele era filho de uma parteira, daí, né, propõe ser um parteiro do conhecimento, e ele entende que através do seu conceito ele faria partos extraídos de conhecimento das pessoas, baseado em quê? Em perguntas, né, que é o método maêutica. Aí, mesmo tempo em que muito importante, né, para o crescimento intelectual, esse conceito também, né, inicia as dúvidas em relação à mitologia, aos mitos, e isso aí mexeu muito com aqueles povos, né? Sócrates, ele viveu no topo da mitologia implantada por Roma, né, que entre as polis é a que mais cresceu, a que mais crescia, e ela baseou e fundamentou a sua crença na mitologia, assim, de forma radical, né? Isso dá origem também àquele povo que cria muitos deuses, começa a levantar muitos templos, né? E também a se organizar sociopoliticamente. Então, em 450 a.C., Roma vive um período das guerras defensivas, mas aí no decorrer do tempo, né, já faziam as guerras púnicas, que aí já está a 146 a.C., você vê que só vai se aproximando da história. E aí, né, se aproxima muito desse período de Jesus aí, e também dos Atos Apostólicos. O Império Romano, ele começa 100 anos antes de Cristo com Otávio, né, época em que o reconhecimento do mundo romano se baseia no reconhecimento das leis romanas, e uma observação, se aproximando da vinda do Messias, observe que Satanás ele influencia fortemente o orgulho dos povos, né, em promover um absolutismo em relação às regras e leis. Então, em 24 a.C., Otávio se torna Augusto, né, que é um título que garante aí a liderança do mundo romano, né, sendo assim, no acúmulo de seus cargos, né, ele se torna
tribuno da plebe, cônsul, primeiro juiz, pontífices máximos, né, e chefe da religião romana, ou seja, ele foi na época, né, em que o diabo trabalhou para que os homens comuns voltassem a se tornar, né, semelhante a deuses, como na época dos faraós. Então, cabe lembrar que havia um culto da elite romana ao imperador, embora, né, no conceito deles, o culto ao imperador não era um credo, né, uma valorização da figura, né, acima dos homens, né, um reconhecimento à sua posição, mas nós entendemos, né, que isso não se deve fazer. E com o passar do tempo, surge, né, os processos de destruição empreendidos por Tito que já está na Bíblia, inclusive. Filho de Vespasiano, né, notamos que os judeus, que já eram numerosos, né, em todo o mundo romano naquela época, vão sofrer uma nova diáspora, ou seja, né, eles vão se espalhar novamente, se fazendo presente aí em todo o mundo romano. E a presença deles, né, e seus cultos messianitas, né, que é a crença na vinda do Messias, o enviado de Deus, difundida por vários credos, aparecem, né, de maneira diversa em todo o cenário romano. Foi aí, né, que Nero começa a acusar os cristãos e judeus de incendiar Roma. O motivo não era diretamente religioso, né, mas era um movimento contrário à própria dominação romana. Então esse Tito sucedeu seu pai em aproximadamente 68 a 78 depois de Cristo, né, que é também a época das escritas de Atos dos Apóstolos. Você vai começando a associar aí. Daí surge, né, mais um governante, que foi Adriano, naquela época, né, e ele foi marcado pela procura de pacificação em Roma. Ele dá origem aos Jogos Romanos, diferente dos Jogos Gregos. Os Jogos Romanos eram caracterizados, né, por espetáculos bizarros e sangrentos, né, assim, contendo lutas, né, armadas que se prolongavam até a morte dos gladiadores. Luta contra animais selvagens, né, tigre, leão, pantera, e principalmente a execução de criminosos e cristãos. Isso aí cabe lembrar, né, para evitar a rebelião e levantar, né, a população ali. O imperador adotava a política do pão e circo, e nessa política o calendário de jogos aí se estende até, né, 75 dias festivos no ano, né, era oferecido aí jogos, pão e circo a toda a população, se estendendo até 175 dias no ano. Era muita festa, né, vamos dizer assim, tudo em busca da pacificação. Então é muito importante conhecer um pouco sobre a política, a geografia e o cenário, assim, de uma forma geral, na época em que se viveu e escreveu o Atos dos Apóstolos. Isso é uma base para nós. E agora sim, nós vamos entender um pouco mais sobre o relato desse livro. Para entendermos melhor, né, foi fundamental agrupar ao estudo dessa cultura que eu acabei de falar para vocês, né, dos costumes, conceitos, etc. Numa linha assim do tempo, né, em que aconteceu aos escritos do livro de Atos, né, assim como já fizemos. Atos é o único livro da igreja cristã primitiva em existência, escrito aproximadamente 65 anos depois de Cristo, né? Escritores, inclusive, do século 2 e 3, fizeram várias sugestões para renomear essa obra, né? Exemplo, o memorando de Lucas, né? Quintus Tertulianus e por aí afora. O seu objetivo é mostrar a ação do Espírito Santo na primeira comunidade cristã, e o conteúdo do livro não é correspondente ao seu título, porque não se fala de todos os apóstolos. O nome mencionado, né, na verdade, aí é Pedro, João, Filipe e Paulo, vai gerar em torno deles, que aparecem como figurantes.
No entanto, o livro trata mais da difusão do Evangelho, né, de Jerusalém a Roma. Então isso é muito importante entender, né, os personagens principais falados, os outros vão agir mais como coadjuvantes, como se diz, né? Então ele é um livro que foi escrito por Lucas, né, um médico, inclusive da época, né, e que tinha habilidades para escrever. A medicina existia, né, desde os egípcios ali, há mais de 2000 anos antes de Cristo, e foi desenvolvida por Hipócrates, né, em aproximadamente 400 anos antes de Cristo, e ele foi considerado o pai da medicina devido ao avanço das descobertas. Herópefos, se não me falha o nome, né, em aproximadamente 300 anos antes de Cristo, contribui na escola de Alexandria. Depois a história vai falar sobre Galeno, em 129 depois de Cristo, tudo nessa mesma escola. Então observe a tradição. Lucas participa, né, dessa escola de medicina alexandrina, o local, né, em que ele compõe o livro, na verdade o livro de Atos, embora a tradição se trate de Lucas ser alguém ligado à Antioquia, né, um grupo de estudiosos vai defender aí, né, ser em Éfeso por causa do considerável interesse, né, de Lucas àquela cidade, tendo as alusões feitas no livro, né, está lá em Atos 19, verso 9, Escola de Tirano, também Atos 20, 13, né, detalha ali a topografia e daí entre outros. Esse livro, ele se destina a Teófilo, né, mas quem na verdade foi Teófilo? Né? Na teologia, há mais de uma indicação para Teófilo. O primeiro é que por causa das perseguições da época e a dificuldade, né, de levar o conhecimento da palavra às igrejas e à comunidade do que acontecia, há uma linha de pensamento que acredita ser um grupo de cristãos interessados ao cristianismo de outra cidade, né, principalmente pelo significado do nome ser amigo de Deus, podendo assim, né, ser um rótulo usado por Lucas, né? É uma possibilidade. Porém, outros defendem também, né, uma possibilidade de ser o patrono do autor, destinatário de Atos dos Apóstolos e do Evangelho de Lucas, né, segundo o próprio apóstolo. Teófilo da Antioquia, né, que morreu em 186 depois de Cristo, e esse tempo da morte é inclusive a dúvida de alguns outros estudiosos, né? Ele foi teólogo, escritor cristão, apologista, né, e bispo da Antioquia, segundo as fontes históricas. Pode ser também o Teófilo, membro de um grupo dos primeiros teólogos, né, mesmo na época surgiu os primeiros protestos contra os relatos, né, o que deu origem à ideia de Irineu, aproximadamente 180 depois de Cristo. Então Lucas, ele poderia estar enviando, na verdade, uma carta, né, a um opositor do cristianismo. Então são possibilidades a quem Atos foi escrito, foi destinado. Nós sabemos que Deus usa muito para nos abençoar, a igreja dele. Então, sobre Atos, a palavra Atos, né, denota de um gênero, uma substância caracterizada, né, por livro, que descreviam grandes feitos de um povo, de uma cidade, né, um costume da literatura, né, helenística, né, que significa viver com os gregos. Era comum na época, né, e por isso há vários atos, né, atos de Anibal, atos de Alexandre, né, entre outros. Seria esse um perfil, né, do Facebook hoje, vamos chamar assim aqui. Facebook antigamente chamava Atos, só para a gente ter uma brincadeira aí, para a gente ter uma base. Sobre, né, o nome apóstolo, é um título dado aos discípulos que foram fonte direta na história. Como já estudamos, né, dos feitos de Jesus, os discípulos que foram chamados pelo próprio Cristo, né, e de maneira nenhuma outros discípulos foram chamados, né, pelo mesmo título entre eles. E mais tarde também é mencionado
Paulo, né, já sendo aí chamado como o último apóstolo, negativando o título a qualquer outro depois. Isso aí nós precisamos entender. Então foram aqueles homens que ficaram ali no ministério de Jesus tempo integral. Sobre a composição do livro, né, Atos tem 28 capítulos, tem 1067 versículos, tem 24.250 palavras e ele abrange cerca de 30 anos, né, de 33 a 65 depois de Cristo, sendo o segundo livro escrito por Lucas. A maior prova dessa escrita, né, da escrita desse livro ser aproximadamente 65, é a destruição de Jerusalém em 70, que aconteceu logo depois, né? Atualmente, a maioria dos estudiosos acredita que Atos foi escrito no ano 80 depois de Cristo, pouco depois, né? Um pequeno indicador sobre essa possível datação do livro pode estar lá em Atos 6:9, né? Que menciona a província da Cilícia. Essa província romana, ela tinha sido perdida em 27 depois de Cristo e foi restabelecida pelo imperador Vespasiano, né, apenas em 72 depois de Cristo, né, o que dataria a obra depois dessa data. Então, entretanto, uma vez que Paulo, né, era da Cilícia, refere-se a si mesmo utilizando o nome, né, está lá em Atos 21:39, também Atos 22:3, parece ser natural, né, que o nome da província teria continuado, né, a ser usado entre os seus moradores, né, apesar do hábito, né, na nomenclatura aí oficial romana. O livro de Atos, né, ele narra a história que era da Igreja Apostólica Cristã primitiva, né, com particular ênfase para o ministério dos 12 apóstolos e também de Paulo de Tarso. Então está aí, né, um pouco da história, um pouco de Atos dos Apóstolos, e eu creio que você, né, sem dúvida, aprendeu um pouquinho mais. Sempre, né, em todos os estudos, né, tudo que você for fazer, é muito importante a compreensão de que nós devemos, né, às vezes, ir um pouco antes do que nós realmente queremos na história. Então isso aí foi fundamental, você conhecer um pouquinho, né, da cultura, da geografia, da política, da Grécia, de Roma, e foi caminhando através disso aí, que vem Jesus, né, que época que nasceu Jesus. Hoje nós sabemos então que Jesus ele nasce em meio, né, a uma tradição de mitologia e vários deuses, né, implantados assim por uma religião, né, única, né, um imperador que, né, foram tantos títulos que ele acaba, né, se endeusando ali no meio do povo, igual faziam os próprios faraós. Então é importante a gente conhecer essa parte, né, que antecede a história, e a partir daí Atos dos Apóstolos vai se tornar muito mais fácil para nós nos identificarmos com cada fato que nós vamos entrar nos capítulos e entender. Que Deus abençoe sua vida, que essa aula tenha acrescentado no seu conhecimento, e até a próxima, em nome de Jesus.